de toda glória, vindo me abraçar. O Deus de toda glória, vindo me abraçar. Sobre a minha vida e sobre sua vida em Cristo Jesus nessa noite. Somos pecadores, mas a sua graça e a sua misericórdia já nos perdoaram, já nos fizeram novas criaturas, lavadas, remidas e alvejadas pelo sangue do Cordeiro. Por isso, suas mãos vêm ao nosso encontro. O seu nome é santo, mas ao mesmo tempo ele habita no coração do contrito e do abatido para vivificar o nosso coração e o nosso espírito. Nessa noite, mais uma vez, vamos desfrutar daquele que se importa comigo e com a sua vida em Cristo Jesus. Deus somente Deus. Somente Deus criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe para mostrar. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar, os seus desígnios sem jamais um dia conhecer, pois Deus somente é Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do
Aí está travando uma linha. Será que é a minha internet? Que a bondosa mão do Senhor, que conduz todas as coisas, temos dúvida de que Ele permanece assentado no alto e sublime trono. Não temos dúvida que Ele continua dirigindo todas as coisas como lhe convém. Ele é soberano, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores e Ele continua conduzindo todas as coisas para a glória do seu nome. A Ele seja a honra, a glória e o louvor em Cristo Jesus. Vamos declarar de que não há nada melhor para fazer, ou não existe nada melhor do que estar diante da presença do Senhor em Cristo Jesus. Vamos declarar de que aquele que morreu no madeiro, aquele que deu a sua vida, aquele que derramou o sangue puro sobre nós, nos fazendo livres e nos tornando para Ele, vamos declarar de que Ele é digno de receber a honra, a glória e o louvor. Digno é o Senhor, sobre o trono Ele está. Ele é soberano, Ele é Criador. Diante da sua grandeza e de sua majestade, elevamos a nossa voz e tributamos a Ele a glória devida ao seu nome. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração. Aquele que ressuscitou, aquele que deu prova que Ele tem todo o poder e toda a autoridade, é o que habita no meio do seu povo. Diz a palavra do Senhor em Apocalipse que Ele é aquele que passeia no meio dos candeeiros de ouro. Nós somos os candeeiros de ouro, a igreja de Cristo Jesus. E Ele passeia no meio do seu povo, realizando em nós e através de nós o seu querer e a sua vontade. Por isso a Ele tributamos e damos a glória devida ao seu nome. Abra sua Bíblia por gentileza no livro dos Salmos, Salmo 142. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 7. Salmo 142, do verso 1 até o verso 7. Salmo 142, verso 1 até o verso 7. Achando aí na sua Bíblia, leia comigo por gentileza. Eu não te escuto, embora apenas você me ouça, mas vou fazer de conta que eu consigo ouvir a nossa leitura em conjunto, como nós por vezes fazemos dentro da igreja. Vamos juntos então, Salmo 142, de 1 a 7, perceba a oração de Davi. E aí o subtítulo Obrigado, Fran, pela referência. O subtítulo aí do texto diz assim: Salmo didático de Davi. Oração que Davi fez quando estava na caverna. E aí eu chamo a sua atenção logo de cara para duas coisas nesse subtítulo. O subtítulo ele também é interessante para nós. Ele vai nos contextualizar, ou seja,
ele vai nos trazer o pano de fundo, o contexto histórico de quando Davi escreve esse salmo. Ele está dentro de uma caverna. E ele está na caverna porque ele está fugindo da perseguição de alguém. E ao fugir da perseguição de alguém, ele encontra um refúgio, ele encontra um abrigo. Não apenas uma caverna, não apenas uma construção, mas ele vai nos ensinar pelo texto que ele está refugiado e escondido não numa caverna, mas à sombra do Onipotente. Por isso, o subtítulo diz assim, Salmo didático. Todas as vezes que você ler nas Escrituras didático, ou salmo didático, ou leitura, ou texto didático, esse didático aí quer dizer, tem algo a mais para nos ensinar. Não apenas algumas verdades, mas de maneira assim bem clara, é como se Davi estivesse dizendo assim, olha, eu provei e vi. De fato, é verdadeira a Escritura. E realmente a gente pode ir até o Senhor e nós vamos encontrar descanso. Eu vou escrever para vocês, dando prova viva e clara de que é possível encontrar descanso no Senhor. Salmo didático. Há algo que Davi quer nos ensinar. E aí ele está nos ensinando logo de cara que nós não vamos encontrar um refúgio melhor do que a sombra do Onipotente. Nós podemos ser ricos, podemos ter dinheiro guardado, podemos ter um bom plano de saúde, podemos morar numa casa luxuosa, podemos ter da melhor tecnologia, mas se alguma adversidade vir até sobre nós, nada vai trazer refúgio, tranquilidade e paz, a não ser Cristo Jesus. E é isso que Davi quer nos ensinar. Em meio ao perigo, nada melhor do que estar refugiado à sombra do Onipotente. Quase que preguei antes de ler o texto. Vamos lá então. Salmo 142. Nos diz assim a palavra do Senhor. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo. Com minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa, a sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando, me ocultam armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão, quando me fizeres esse bem. Vou destacar com vocês, como tenho sempre procurado fazer nos nossos encontros, dia de terça e quinta, algumas palavras que são importantes dentro desse texto. E aí você vai perceber de que a aflição de Davi é uma aflição que é algo assim, muito surpreendente. A palavra não seria muito bem surpreendente. A aflição de Davi é algo que assim está mesmo ferindo, machucando, está meio que dilacerando o coração de Davi, vamos assim dizer. E aí de cara, a gente no nosso dia a dia, por exemplo, você vai a um velório e a pessoa chega para te dar um tapinha nas costas de consolo, isso quando pode, porque na pandemia a gente vai a um velório, mas a gente não se cumprimenta, a não ser com palavras, de maneira verbal apenas é o nosso cumprimento, mas as pessoas nos abraçam e dizem assim, que o Senhor te console, que o Espírito enxugue dos seus olhos toda a lágrima, e alguns dizem assim, não precisa chorar, o seu pai, a sua mãe, o seu filho, quem quer que seja, ele está num lugar melhor do que você. As Escrituras não dizem que nós somos seres humanos cristãos que não tenhamos emoções, ou que a gente não tenha liberdade de expressar as nossas emoções. Diante de um funeral, nós choramos, nós perdemos alguém querido, e é normal, é costumeiro. O próprio Cristo, ao enxergar a incredulidade do povo diante da morte de Lázaro, ele chora, e ali ele expõe as suas emoções. As pessoas ao redor estavam achando que Jesus estava emocionado porque havia perdido um amigo. Na verdade, Jesus está chorando
diante da incredulidade das pessoas em achar que Jesus está limitado à morte, por isso ele já não podia realizar nada mais. Davi, ele é alguém como eu e você, sujeito a falhas, sujeito a fraquezas, sujeito a circunstâncias, a adversidades. E aí no verso 2 ele diz assim: derramo a minha queixa, exponho a minha tribulação. Davi, ele está usando aqui dois termos para dizer que ele está assim, totalmente aberto, totalmente rasgado diante da presença do Senhor. Ele diz assim: derramo. Derramar significa esvaziar o recipiente. É como se eu tivesse um copo com água e se eu declarar assim, eu vou derramar a água, eu preciso esvaziar. Aquele líquido, ele precisa sair de dentro do recipiente. E Davi está dizendo assim: eu derramo a minha queixa, eu derramo o meu coração. Davi está dizendo assim: eu exponho, eu coloco tudo para fora, aquilo que está dentro de mim, aquilo que machuca, aquilo que aflige o meu coração. E aí de forma muito enfática, de forma assim, muito expressiva, Davi está dizendo assim: eu derramo a minha queixa, eu exponho a minha tribulação, eu me rasgo completamente, eu estou plenamente aberto diante da presença do Senhor, e diante do Senhor eu apresento a minha queixa, eu apresento a minha oração. Perceba que no verso 1 ele é até redundante, ou por que não dizer também enfático, quando ele diz assim: ao Senhor ergo a minha voz e clamo. Com a minha voz suplico ao Senhor. Davi disse a mesma coisa 2 vezes. Ele está dizendo: ao Senhor eu ergo a minha voz e eu grito por socorro. Com a minha voz, com a minha garganta, eu estou suplicando, eu estou gritando pelo socorro do Senhor. Depois, por 2 vezes, para enfatizar a sua situação, o seu caos, a aflição, a maneira como ele está espiritualmente diante do Senhor, então ele diz: eu me derramo e eu me exponho diante da presença do Senhor. Perdão. Lá no verso de número 7, Davi diz assim, no verso 7, tira a minha alma do cárcere. Perceba que Davi, ele está se sentindo aprisionado. Davi, ele está se sentindo meio que sufocado. Davi, ele enxerga com que as circunstâncias, ou aqui pode ser perseguição, tanto por Saul ou por Absalão, o seu filho, ou qualquer que seja a sua aflição, mas ele está dizendo assim: quando eu olho à minha direita, não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. Davi está dizendo praticamente assim: eu estou sozinho dentro dessa caverna, eu estou entregue às dificuldades, eu estou à mercê, eu estou completamente enfraquecido, eu estou completamente sozinho dentro da minha dificuldade. Por isso, no verso de número 6, ele diz assim: atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. E aqui está a chave de Davi. Não basta a gente expor a aflição, não basta nos derramar diante da presença do Senhor. Davi está dizendo assim: pois me vejo muito fraco. E aqui faz a gente ir lá para o texto de Paulo, em 2 Coríntios capítulo 12, quando diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando me sinto fraco, aí é que sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Em algumas situações, a gente derrama a nossa queixa, a gente se esvazia, a gente lança tudo diante do Senhor, a gente chora diante do Senhor, mas a gente continua apegado a algumas bengalas, algumas muletas. Quer ver? Nós estamos com uma enfermidade e nós expomos diante do Senhor a nossa aflição, a nossa queixa, a nossa adversidade. A gente diz: ó Deus, eu estou tomado por um câncer, os meus órgãos estão completamente sujeitos a uma enfermidade, eu estou entregue, estou numa maca, eu estou sob os cuidados de médicos, só que nós estamos nas bengalas. Mas graças a Deus, eu tenho um plano de saúde. Graças a Deus eu sou rico e eu consigo pagar um plano de saúde. Graças a Deus eu tenho uma família que se importa comigo. Davi está dizendo assim: eu derramo a minha queixa, eu exponho a minha tribulação. Só que Davi diz assim: eu estou completamente fraco, eu estou muito fraco.
Davi está dizendo assim: embora eu seja rei, embora eu tenha mundos e fundos à minha disposição, embora eu tenha condições materiais, financeiras, riquezas à disposição, mas Davi lhe diz assim: eu estou completamente diante do Senhor, eu estou entregue aos cuidados do Senhor, eu estou completamente enfraquecido. Não há nada que nesse mundo que vai preencher, não há nada que nesse mundo que realmente vai satisfazer ou que vai me socorrer no meio da minha dificuldade. Isso me faz voltar na terça-feira. Na terça-feira dessa semana, anteontem, quando nós pensamos no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e isso me basta. O Senhor é meu pastor e isso é suficiente, porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não preciso temer o mal, porque o Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam e me protegem. Ao mesmo tempo, eu tenho a segurança, a esperança, a convicção de que a bondade e a misericórdia certamente nos seguirão todos os dias da nossa vida, até que voltemos à presença do Criador, do Salvador e do justo juiz, que é Cristo Jesus. Por isso Davi, ele não apenas se derrama, por isso Davi não apenas se esvazia daquilo que aflige, daquilo que traz ansiedade ou que inquieta o seu coração, mas ao mesmo tempo ele se declara: eu estou completamente fraco. E ao dizer, ó Deus, nós estamos completamente fracos, isso quer dizer que nós estamos completamente entregues ao cuidado de Deus. Nós reconhecemos que, sendo Deus soberano, Ele vai cumprir em nós e através de nós o seu querer. Ao declarar que nós somos fracos, nós não estamos entregando os pontos. Perceba a diferença. Quando nós declaramos que nós estamos fracos, que nós estamos sem condições de lutar, nós não estamos entregando a batalha, nós não estamos chutando, desculpa a expressão, o balde, nós não estamos entregando a nossa vida às adversidades, às aflições da vida, nós estamos apenas declarando: nós somos fracos. Como diz Davi no Salmo 40:17, eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. No outro linguajar, nós estamos declarando assim: ó Deus, a nossa alma vai se fartar e descansar apenas nos braços do Senhor. Nós vamos encontrar descanso apenas diante da presença do Senhor. É isso que Davi está dizendo. Desta maneira, o poder de Deus se aperfeiçoa em meio à nossa fraqueza. Nesse instante, então, nós vamos gritar pelo socorro do Senhor. Nós vamos fechar os nossos olhos. Nós vamos orar pelo seu Genildo, hoje de maneira específica. Hoje pela manhã, Dona Chine me mandou mensagem também, pedindo para orar por uma tia dela de 90 anos de São Paulo, que foi diagnosticada com coronavírus, que também está internada. Agora me fugiu o nome da tia dela, só me lembro mesmo que é Covid e que ela já tem 90 anos de idade, que mora em São Paulo. Se alguém mais recebeu a mensagem e lembrarem do nome, me socorra, por favor. E o seu Genildo, que foi internado agora hoje, a Ana Cristina pediu para que estivéssemos orando. Então, esses são os nossos dois pedidos nesse instante de forma específica, não deixando de apresentar a Deus nesse instante também o seu grito de socorro. Mas muito mais do que apresentar o nosso grito de socorro, eu queria que você clamasse mesmo ao Senhor, para que esses dias em que nós estamos isolados, um pouquinho mais guardados dentro de casa, nesses dias enquanto o Senhor tem nos feito aprender um pouquinho mais dele, em que ele desacelerou a nossa rotina, vamos clamar para que sejam dias mesmo didáticos, dias de ensinamento, dias da gente desfrutar e estreitar, aproveitar mais o tempo para aprimorar a nossa vida espiritual com o Senhor. Nós não estamos em casa por um descuido ou sem propósito ou por acaso. Nós estamos em casa e há um propósito. Mesmo dentro de casa, algumas pessoas continuam trabalhando. Mesmo dentro de casa, algumas pessoas continuam deliberando suas responsabilidades profissionais. Mas o Senhor tem nos feito voltar para dentro da nossa casa, para a gente desacelerar e dedicar um pouquinho mais de tempo na nossa intimidade com o Senhor. A gente não vai conseguir sair fortalecido ou melhor da pandemia,
ou não vamos sair melhor do deserto se nós não aprendermos aquilo que o Senhor quer que a gente aprende ao longo desse tempo. Nós vamos agradecer, ok, Dorcas, pela cirurgia do seu Arialdo e pela sua recuperação ao longo desses dias. Nós sempre entramos num deserto e o objetivo de Deus é nos levar ao deserto, é para um caráter de aprimoramento. A gente precisa entrar no deserto desse isolamento, da pandemia, mas certo de que precisamos aperfeiçoar o nosso caráter espiritual. Por isso, nesse instante, feche os seus olhos e nós vamos clamar ao Senhor juntos nesse instante. Ó Deus, em nome de Jesus, a nossa oração é de gratidão primeiramente, porque nós temos a certeza de que o Senhor se importa conosco e de que as mãos do Senhor permanecem estendidas sobre nós. Obrigado porque a sua graça e a sua misericórdia têm nos sustentado, têm nos fortalecido, têm, ó Deus querido, renovado a nossa esperança, a nossa fé e tem nos feito caminhar com os nossos olhos firmados em Jesus. A nossa gratidão pela certeza de que o Senhor está no comando, de que o Senhor continua no controle, de que todas as coisas permanecem ao cuidado do Senhor. Deus, em nome de Jesus, a nossa oração é para que a boa mão do Senhor continue dirigindo a nossa vida espiritualmente. Dentro do propósito de Jesus, nós clamamos para que a sua graça e a sua misericórdia continue nos assistindo nesses dias. E em nome de Jesus nós clamamos para que nesses dias o Senhor nos ajude a experimentar, a viver novas experiências com o Senhor, a mergulharmos em águas mais profundas e a desfrutarmos não apenas do cuidado paternal e pastoral do Senhor, mas vivermos concertos, vivermos tempo de perdão, de arrependimento, tempo de avivamento, tempo de sermos, ó Deus, conduzidos pelo Teu Espírito a um relacionamento mais íntimo com o Senhor. Assim como declara a palavra do Senhor, a intimidade do Senhor é para aqueles que te buscam, para aqueles que temem ao Senhor, aos quais o Senhor dará a esse conhecimento. Em nome de Jesus, ó Deus querido, nesse instante, visite, ó Deus, a vida do seu Genildo no seu leito de enfermidade, visite, ó Deus querido, a tia de Dona Shirley, visite também o seu Arialdo na sua recuperação, sobre a vida desses teus filhos, ordene a cura para a glória do Senhor, ordene, ó Deus, a manifestação do teu poder para a glória do teu nome, embora, Deus querido, o seu Genildo esteja debilitado na sua saúde, embora a Dona Shirley, Deus querido, olhe para as circunstâncias da sua tia e a contemple, Deus, com 90 anos de idade, mas nós cremos no Deus do impossível. Como o Senhor disse para Sara e para Abraão, porventura a coisa demasiadamente impossível para que o Senhor não faça, assim como o Senhor disse para Zacarias, para o Senhor não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Assim como declara a palavra do Senhor por meio de Paulo, o poder do Senhor, ó Deus, realiza em nós muito mais do que nós pedimos ou pensamos, conforme o poder do Senhor que opera em nós. Por isso não há vida adulta demais, idosa demais, para que não seja alcançada pelo teu poder. Não há enfermidade que não possa ser curada pela manifestação do teu poder. Em nome de Jesus, dá vista aos cegos, continue restabelecendo a visão do seu Arialdo no nome de Jesus, e sobre o seu Genildo e a tia da Dona Shirley, manifestando o teu poder e a sua graça. Sobre aqueles que cultuam ao Senhor nessa noite, visite a igreja do Senhor no nome de Jesus. Seja qual for a inquietação, a aflição, seja qual for a dificuldade, assim como Davi, nós queremos nesse instante nos derramar, queremos nos esvaziar em nome de Jesus diante da presença do Senhor. Não nos permita ficar, ó Deus querido, choramingando por dias, enrolando por meses diante da nossa aflição. Ajuda-nos, ó Deus querido, como aquela mulher, a derramar a nossa vida diante de Ti. Ajuda-nos como Davi, a nos expor diante da Tua presença e ao nos colocar diante de Ti, ao relatar os nossos fatos, as nossas dificuldades, as nossas aflições, ao declarar, ó Deus, a nossa fraqueza, a nossa fragilidade, ao mesmo tempo, ó Deus, que o Teu poder se aperfeiçoe em nós, nos tornando fortalecidos e encorajados a trazer à memória aquilo que nos dá esperança.
Nos faça olhar para trás e ver tantas lutas que já foram vencidas. Nos ajude a olhar para trás e a enxergar tantos milagres que já ouvimos testemunhos e que já testemunhamos. Nos ajude a enxergar tantas vezes que o Senhor nos socorreu nas nossas fraquezas e imperfeições e nos faça caminhar com os olhos firmados em Jesus, pois o Senhor é o autor e o consumador da nossa fé. Como salmista nós declaramos, o nosso socorro está no nome do Senhor, o Criador dos céus e da terra. Não há famílias que o Senhor não possa consertar. Não há filhos que o Senhor possa converter. Não há portas que o Senhor não possa abrir, se não for o tempo, o querer e a vontade do Senhor. Ordene sobre a tua igreja a bênção e a vida para sempre, conforme a tua promessa, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos voltar ao louvor que entoamos domingo. É um que eu gosto muito. Como eu disse, a Ingrid dizia, o heavy toca quase que terça sim, terça não. Vamos declarar ao sentir que o mundo ao meu redor, mesmo que as circunstâncias tentem minar ou tentem trazer instabilidade à nossa vida e à nossa fé espiritual, estamos firmados em Jesus, aquele que é o autor e o consumador da nossa fé. Apenas em Cristo nós vamos encontrar a verdadeira paz. Como eu disse no início, o Salmo 142 do rei Davi. Davi está numa caverna, mas ele enxerga e ele declara de que ele não está seguro pela caverna, apenas pelas mãos do Todo-Poderoso. Eu nada vi
nesses dias de pandemia, ricos e pobres, negros e brancos, todos nós, vamos usar a expressão entre aspas, estamos no mesmo barco. Não estou considerando os que estão trabalhando ou não, preste atenção. Estou colocando que o vírus, ele toma um pobre ou um rico, um velho ou um novo, o assalariado ou dependente do governo. Perceba que todos nós estamos sofrendo as mesmas circunstâncias e as mesmas fragilidades. Com Davi, nós aprendemos que nós estamos enfraquecidos, estamos passando por situações adversas, entretanto, eu derramo a minha queixa perante o Senhor, eu exponho a minha tribulação, de maneira que eu olho para a direita e eu não enxergo ninguém que se interesse pela minha dificuldade, ninguém à minha esquerda ou à minha direita que me socorra. Entretanto, o Senhor está conosco. Hebreus 13, verso 5 diz: nunca, jamais te deixarei. Mateus 28, 20, antes de Jesus subir aos céus, ele disse para os seus discípulos: eis que estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Por isso, em todo o tempo, nós vamos desfrutar da bondade do Senhor, da sua presença e da sua companhia. Sejam as nossas aflições e adversidades as mais gigantescas, mas ainda assim, em todo o tempo, nós vamos desfrutar da companhia e da boa mão do Senhor. Desta maneira, nós encerramos nosso culto nessa noite, convictos de que em todo o tempo nós estaremos refugiados à sombra do Onipotente. Lembrando que o profeta Naum, em Naum 1,7 diz: o Senhor é bom e é fortaleza. Ele conhece os que nele se refugiam. Nem todos encontrarão refúgio. Não encontrarão se permanecerem com suas bengalas e muletas. Entretanto, se nos lançarmos completamente ao cuidado do Senhor, certamente eu e você encontraremos um refúgio. Que Deus nos abençoe, nos guarde e faça resplandecer sobre nós o seu rosto. Vamos orar mais uma vez? Deus, em nome de Jesus, nos leve a experimentar aquilo que nós ouvimos da parte do Senhor nessa noite. Nos leve a experimentar de que no Senhor, independente das circunstâncias que estão ao nosso redor, estando o Senhor no nosso barco, estando o Senhor no nosso coração, é possível encontrar refúgio e descanso. Nos ajude a nos lançar diante da Tua presença. Nos ajude a nos derramar aos Teus pés. Seja sobre a Tua igreja e o Teu povo a Tua graça e a Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor nos abençoe e te abençoe em Cristo Jesus. Amanhã de tarde você vai receber o link da história de Abraão. A partir dessa semana, eu deixei para a gente soltar a história apenas uma vez por semana, toda sexta-feira, para que a gente não fique muito tempo na frente do YouTube ou muito tempo na frente de um telefone, de uma TV, vendo vídeo ou alguma outra coisa. Nós precisamos ser alimentados de forma coletiva, mas nós também precisamos do nosso tempo de individualidade. Por isso, na segunda, você não recebe nada. Na terça, você tem o culto. Na quarta, você tem a culinária. Na quinta, você tem culto. Na sexta, você tem a história bíblica sobre algum personagem junto com as nossas crianças. No sábado, pode ser que tenha, pode ser que não. Domingo, nós já nos encontramos por 2 vezes, de manhã e à noite. Dessa forma, então, as nossas histórias, a partir dessa semana, eu gravo ao longo da semana, mas apenas na sexta-feira a gente vai soltar o nosso episódio. Um episódio por semana, que aí dá tempo de você preparar as suas atividades. Deus te abençoe. Emilce e Joaquim, um abraço especial para vocês, viu? De Juiz de Fora estão conosco. A pandemia nos deixou mais pertinhos dessa vez. Deus nos abençoe e Deus te abençoe em Cristo Jesus. Um abraço e até logo.